Esse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar do Flávio Bolsonaro, mas eu vou começar tocando num ponto que eu já falei em outros vídeos, né? Que aquele envolvimento lá de que o Xandão teria conversa com o Vorcaro, na verdade teve um plot twist nessa história, né? Uma virada. Que na verdade o envolvimento parece que é com o Flávio Bolsonaro. Por incrível que pareça. Eu vou explicar. O que a CPI teve acesso do Vorcaro foram prints daquele bloco de notas. Que ele fazia bloco de notas, aí ele printava e enviava para algum destinatário numa visualização única do WhatsApp, depois sumia. Já a Globo fala que teve acesso ao print do celular mesmo do Vorcaro, que ele tinha realmente conversas com Alexandre de Moraes e que a reportagem checou que era realmente o número do ministro. Agora, o que está acontecendo agora, pessoal? Segundo foi apurado, que até o Xandão emitiu uma nota, falou que não podia falar de quem era o nome, mas eles sabiam de quem que era o nome ali, dos contatos do Vorcaro, porque o André Mendonça pediu sigilo e ele é o relator do processo, tem que respeitar. Mas na verdade já vazaram o nome. O nome seria Alexandre de Brasília, que é um Alexandre Caetano. Então provavelmente no celular do Vorcaro poderia estar escrito Alexandre de Brasília. Agora, como que a Globo enxergou Alexandre de Moraes, eu não sei. Não sei se a mensagem foi adulterada, ou se são diferentes as mensagens, entendeu? Não sei se os conteúdos são diferentes. Mas esse Alexandre de Brasília, no caso, ele é contador do Vorcaro, do Banco Master. E ele também é contador do careca do INSS, aquele que fez a maior fraude de corrupção roubando pensionistas e aposentados. E sabe quem que esse cara é, esse Alexandre Caetano? Ele é irmão da sócia do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem um escritório de advocacia, ele tem uma sócia, e o irmão dela é esse cara aí. Então vocês notam, uma coisa que eles estavam querendo incriminar o Xandão, já chega mais diretamente ao Flávio Bolsonaro do que ao Xandão. Curioso, né? Esse tal cara que ele estava trocando mensagem era um contador. Tanto que ele fala assim, conseguiu bloquear, deve ser relativo a alguma conta, a transação financeira ou algo assim, que não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, até porque o Alexandre de Moraes não é relator desse caso. Ele não pode fazer nada. Ele não pode nem revelar o nome desse cara, porque está sob relatoria do André Mendonça. Então tem mais a ver com o Flávio Bolsonaro do que com o Xandão. Inclusive o Xandão trocou de número antes desse escândalo vir à tona. Então se o Xandão já tinha trocado de número, como é que a Globo e a Malu Gaspar falaram que esse número era do Xandão e confirmaram ainda? Se antes de aparecer esse escândalo ele já mudou de número. Como é que eles conseguiram essa confirmação? Eles não falam. Eles só falam que a Globo confirmou através de 4 mensagens com o Vorcaro. Mas não confirmaram com o ministro se o número era dele. Então isso aí, pessoal, é que nem eu falei, está parecendo uma Lava Jato 2, entendeu? Eles querem armar um grande esquema de corrupção que não existe para tentar desgastar o Lula para poder botar mais um bolsonarista no poder. É isso que está aparecendo. E sinceramente, se eles conseguirem reeleger o Flávio, eu quero que se dane, sabe? Eleger, perdão. Eu vou querer que se dane, porque todo mundo lembra que o Bolsonaro foi contra a imprensa no governo dele, né? Ele ameaçava caçar a concessão da Globo, ele mandou cancelar a assinatura da Folha no Planalto, ele chegou a intimidar os patrocinadores da Folha de São Paulo para que ela perdesse patrocínio e quebrasse. Mas a imprensa parece que prefere isso, né? Estadão, Folha, Globo, através dessa Malu Gaspar, então beleza. Se o Flávio ganhar essas eleições, eu espero que ele faça isso, que ele acabe com esses 3 órgãos de imprensa, que aí eles não vão ter como se reerguer mais. Já que estão vendo a diferença de um governo para o outro, eles querem o mal, então não tem muito que possa fazer. Fora que essa Malu Gaspar, ela é lavajatista e humorista, né? Ela sempre foi fã do Moro e da Lava Jato. Então agora ela está inventando essas histórias aí, que provavelmente não são reais. Tanto que a própria Polícia Federal já disse, não tem nenhuma evidência sequer para investigar o ministro Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com ele. É um tal de Alexandre de Brasília. O nome é o mesmo, Alexandre. Todo mundo que é Alexandre agora é o Xandão. Então, isso aí tem mais a ver com o Flávio do que com... Até porque o Flávio sempre está envolvido nos esquemas, né? Você lembra quando ele comprou aquela mansão que ele pagou 6 milhões e quitou ela à vista de uma vez só? Foi o Banco BRB, lá do Ibanez Rocha, que fez esse empréstimo incrível para ele, né? Para ele poder pagar a mansão a jato. Então o Flávio está mais envolvido com isso, com Vorcaro, BRB, Banco Master, do que o Alexandre de Moraes. E falando em Flávio, eu vou aproveitar o mesmo vídeo, né? O coordenador da campanha do Flávio falou que as propostas dele, se eleito presidente, vai ser uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Bom, vamos começar com a Previdência. Teve uma reforma da Previdência em 2019, quando o Bolsonaro era presidente, que dificultou os brasileiros se aposentar. Porque antes dessa reforma, você podia aposentar por idade ou por tempo de serviço. Chegava lá no INSS, ó, já tenho 65 anos, quero me aposentar. Beleza, eles abriam o procedimento e você se aposentava.
Agora, com a reforma do Bolsonaro, é uma combinação dos dois. Você tem que ter um mínimo de idade e um mínimo de contribuição de serviço. Então, se o cara chegar lá, por exemplo, olha, eu tenho 65 anos, eu quero me aposentar. Eles vão falar, tá bom, quanto tempo de serviço o senhor tem? 30 anos. Ah, não, ainda falta mais uns 5 ou 10 anos para o senhor se aposentar. Então, tem que ter a combinação dos dois fatores. Tanto que tem gente que não vai se aposentar mais no Brasil, pessoal. A não ser que haja uma reversão dessa reforma, mas não é o que o Flávio pretende. O Flávio está dizendo que essa reforma foi insuficiente e que precisa melhorar mais. Então, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Ele vai elevar o quê? Para 80 anos de idade? E mais uns 50 anos de serviço? Não dá, né, pessoal? O brasileiro não aguenta mais. Trabalha a vida inteira, contribui com o INSS e na hora que precisa aposentar não pode. Eu lembro que o pessoal fazia até memes na época do Bolsonaro, mostrando um bebê trabalhando de caixa de supermercado. Aí falava assim, o que você está fazendo aqui? Ah, tem que começar a trabalhar agora, senão eu não vou conseguir me aposentar nunca. Eu lembro até de seguidores meus que falavam que já iam aposentar naquele ano, mas por causa dessa reforma vão ter que trabalhar mais 10 anos para aposentar. Inclusive não chegou o prazo ainda, né? Que você foi em 2019, então vão ter que trabalhar até 2029 para tentar se aposentar. Eu digo tentar, né? Porque o INSS também está uma porcaria. E a outra reforma é a trabalhista. Bom, pessoal, o Brasil está praticamente com pleno emprego. Pela primeira vez na história, vou falar que nem o Lula, nunca antes na história desse país o brasileiro pode escolher onde ele quer trabalhar. Porque é isso que está acontecendo. O governo Lula gerou tanto emprego que agora o pessoal pode escolher onde quer trabalhar, pode rejeitar serviço. É por isso que tem muita gente aí, empregadores, fazendo videozinho culpando o Bolsa Família. Ai, porque eles não querem mais trabalhar porque estão ganhando Bolsa Família. Mentira, eles não querem mais trabalhar porque agora tem empregos melhores. Mais condições, menos tempo de trabalho, melhores salários. Até porque o Bolsa Família não dá para viver com Bolsa Família. E a maioria dos que ganham Bolsa Família trabalham fora, não é proibido pelo programa. Então mesmo esses que vivem com o Bolsa Família, eles não vivem do Bolsa Família. Eles vivem com o Bolsa Família, que é tipo um auxílio. Mas eles continuam trabalhando. Então a gente já está numa época de pleno emprego. Então o que o Flávio vai propor agora? Ele quer reformar o que exatamente? Se está indo tudo bem. Com certeza ele vai querer retirar direitos. Vai falar que tem muita gente aí que não quer mais trabalhar, que está tendo falta de mão de obra, aí ele vai querer retirar mais direitos do trabalhador. Ele pode fazer que nem na Argentina, onde o Milei fez aquela reforma trabalhista, onde o argentino pode trabalhar até 12 horas por dia, acabou com as férias de 30 dias, pode receber por escambo, tá? E um monte de outros direitos que foram tirados do trabalhador lá da Argentina. Então na Argentina, se o patrão quiser te pagar com uma banana, com um pacote de arroz, você pode. E também as horas extras não são mais pagas lá, ele criou um tal de banco de horas, então você vai trabalhar exaustivamente e nunca vai receber hora extra. Aliás, avise seu amigo bolsominion que gosta do Milei da Argentina, tá tendo emprego lá. É o emprego do jeito que eles adoram. Sem férias, sem hora extra, 12 horas por dia. Manda eles mandar currículo lá que estão pegando, tá? Fica a dica aí. Então o que o Flávio quer reformar, pessoal? Ele só vai querer tirar direito do povo, que nem aconteceu na Argentina. O Flávio é o candidato da elite, do mercado, sabe, da Faria Lima. Ele não é o candidato do povo. Lembrando que o pai dele, quando eleito, já tentou tirar vários direitos do povo. O pai dele chegou a mandar um projeto para privatizar o SUS, pessoal. Você já imaginou se o SUS fosse privatizado hoje? Você ia ter que pagar por cada consulta e exame. E alguns exames poderiam ser bem caros. Eu, por exemplo, tive trombose. Eu tive que fazer um exame que chama ultrassonografia das veias. Eles passam gel assim na sua perna, aí passa lá um objeto, né, que vai lendo aquele gel e vai vendo como é que estão as suas veias. Esse exame, se eu fosse fazer no particular, seria caríssimo. Então imagina se o SUS fosse privatizado como o Bolsonaro queria. Aí eu ia achar bem feito para os pobres de direita, esse sim. Ah, Ronaldo, pô, eu tô com uma infecção aqui, eu não consigo ir no hospital porque é mais de 100 pau a consulta, Ronaldo. Então você ia falar aí, bem feito. Você voltou no bosta do Bolsonaro, agora toma, tá? O Bolsonaro tentou tirar direitos. Ele tem até uma entrevista com o Malafaia que ele fala assim: o povo tem que decidir, ou quer mais direitos ou quer mais emprego. Os dois não dá. Sendo que no Brasil sempre teve bastante direitos trabalhistas e emprego, sempre deu. O Lula está provando que dá. Dá para ter empregos e ter direito ao mesmo tempo. Mas na visão do Bolsonaro não, para ele muito direito tirava empregos. Então eu acho que o Flávio vai tentar fazer algo nesse sentido. Tá? Ele já está anunciando, é público. Né? Ninguém está escondendo nada, ele não está usando máscara, não está fazendo um falso discurso de campanha. Ele está praticamente dizendo, ó, se eu ganhar eu vou acabar com vários direitos de vocês. E mesmo assim tem besta e pobre de direita que vai votar num bosta desse para presidente. É mole ou que é mais, pessoal? Bom, eu continuo na luta aqui, tá, para que a gente consiga vencer esse ano de novo. Mas se por acaso acontecer do Flávio ganhar, até porque as pesquisas estão muito favoráveis para eles no segundo turno, é que nem eu falei para vocês, pessoal, a gente não vai poder fazer nada. Só vai poder dizer, eu avisei.
Porque, porra, o cara tá praticamente dizendo que vai dar um golpe. Quando ele fala que vai indultar o pai, e se o Supremo não aceitar, ele vai tomar atitude. O cara tá praticamente dizendo que vai acabar com vocês, ó, vai mexer na Previdência de novo, não para melhor, para pior, e vai acabar com direitos trabalhistas. Se mesmo assim querem votar num bosta desse para presidente, ele vai ser que nem o Trump. O Trump teve um mandato lá, saiu, não se reelegeu, depois voltou com sangue nos olhos. Até a foto presidencial, o Trump fez uma cara assim, ó, sisuda. E tá tocando terror nos Estados Unidos, levando o povo a uma coisa que eles nunca tiveram precedentes, sabe? Crise econômica, inflação, preço alto, coisa que eles não estavam acostumados. O Flávio é a mesma coisa, tivemos o governo do pai aqui, tirando direitos, desmatando tudo, acabando com leis, roubando pra caramba, isolando o Brasil do mundo. Agora, se quiserem votar no Flávio, vai ser tipo um Trump 2. Ele vai vir com sangue nos olhos, vai tentar dar golpe, vai tentar ferrar o máximo que ele puder os trabalhadores aqui. E aí vão ser 4 anos de trevas no Brasil, pessoal. Então pensem bem, mande esse vídeo pro seu amiguinho bolsonarista, tá? Porque a gente tem que tentar fazer de tudo pro Flávio não chegar à presidência. Tá bom, galerinha? Inclusive tem um vídeo, né? Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem, que é sobre a corrupção do Flávio. Dá uma olhadinha. Você sabe como um banco que nem podia operar construiu um império bilionário nas costas de quem mais precisava? Bem-vindo ao escândalo Bolsomaster. Volte no tempo entre 2018, o deputado Nicolas Ferreira. E a proximidade ia muito além dos cultos. Durante a campanha de 2022, Nicolas viajou diversas vezes de carona no jatinho do próprio Daniel Vorcaro. Além de Nicolas, a igreja também é frequentada pelo senador Carlos Viana, que se recusa há vários meses a colocar em pauta na CPMI a convocação do pastor Valadão e de Tarcísio de Freitas. Mas a farra com o dinheiro dos mais pobres tinha data para acabar. Com Lula, o acordo foi suspenso e o Banco Central agiu. A farsa do Bolsomaster precisa ser exposta. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem a verdade sobre o escândalo do Bolsomaster. Viram? Esse é o candidato do presidente. Esse é o candidato do mito, perdão, a presidente. Depois não pode reclamar. Se entregar a chave do cofre para um ladrãozinho, depois não adianta reclamar. Fica a dica aí. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, considera entrar na lista de aviso, WhatsApp, Telegram. Tem um grupo lá também. Colabora com o canal, tem QR Code, Pix, pode dar uma ipada no vídeo. Compartilha também nos seus grupos e comenta. Comentário é bom que dá engajamento. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima.